essas regiões que você mencionou, São Paulo, tem algum fator determinante? Assim, existe algum estudo, algum outro aspecto que demonstre que talvez exista aqui uma característica que vá determinar que isso aconteça? Isso é muito interessante mesmo. Alguns fatores de risco, eles podem mudar de idade para idade. Por exemplo, a gente está aqui com um público jovem, né? Crianças, adolescentes e tal. Tem um número específico, né, desse acontecimento de pessoas de 15 a 29 anos, que são pessoas bem jovens, né? Então eu acredito que, por exemplo, em São Paulo, a população é mais jovem, né? E é uma população que trabalha muito. Então a gente pode olhar por uma ótica de que é uma população que tem muitas horas de trabalho por dia. Isso pode levar ao estresse, pode ser um fator de risco aí também doenças emocionais, doenças mentais sempre estão relacionadas, né? Uma pessoa sempre está em sofrimento quando ela opta por isso. O que mais? Bipolaridade também, depressão, né? Tem uma alta relação com esse acontecimento. Você poderia até falar um pouco, Kaleide, né, que também estudou sobre isso, sabe falar sobre doenças emocionais também. Na verdade, a grande maioria das pessoas que cometem suicídio, que vêm a cometer esse ato, são pessoas que estão em sofrimento mesmo, sofrimento psíquico, que estão vindo de um histórico de depressão, de um histórico de doenças psicológicas, e esse dado ele é muito, muito forte. Então, tem pessoas que já vêm com esse sofrimento, já vêm com uma doença psicológica, o índice de depressão de pessoas que cometem esse ato, que são pessoas depressivas, o índice é muito alto. Então, é importante a gente estar atentos a esses dados, é importante a gente estar atentos às pessoas ao nosso redor, da nossa casa, para que a gente observe mesmo que se existe ali uma doença, se existe um sofrimento psicológico, se existe alguma coisa, você precisa estar bem atento e, de alguma maneira, poder acolher, ouvir e ajudar de alguma forma. Isso mesmo. A OMS diz que 98% dos casos de suicídio, uma pessoa estava em sofrimento. Imagina, 98% é quase 100%, né? A gente só não coloca em números aí absolutos porque a gente não pode dar esses dados, né, de forma absoluta, mas 98% era de uma pessoa que tinha algum histórico, algum diagnóstico, ou pessoas que estavam, né, aparentemente em sofrimento emocional ou mental. E é muito interessante, Carol, porque é muito interessante ao mesmo tempo muito triste, porque as pessoas não levam a sério as doenças psicológicas, esse sofrimento da mente, as pessoas não acreditam que isso é real. Infelizmente, algumas pessoas ainda acham que é frescura, que é preguiça, que é moleza, que, enfim, tá levando a vida de uma maneira que, não tá nem aí. Não é isso. A depressão, ela existe, a doença psicológica, ela existe, ela é real. E sim, ela pode matar, sim, então isso é real. Esse sofrimento é real. Então, se você tem alguém ou se você presencia isso perto de você, leve isso a sério, leve isso em consideração, porque a doença psicológica, ela existe, ela é real e pode sim vir, infelizmente, ao pior, que é a morte. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que, assim, a gente procura médico pra tudo, né? Eu quero emagrecer, eu vou numa endocrinologista, numa nutricionista, eu tô com dor de cabeça, procuro um neurologista, né? A gente, coração, preciso ir num cardio e tal. Mas a gente tem uma certa resistência, né? A gente se sente triste, não busca ajuda profissional, então não vou ao psicólogo, não vou ao psiquiatra, não. A gente tem uma certa resistência, né? E a gente está aqui para dizer, busque ajuda, né? Se você está precisando, se você conhece alguém que precisa, busque ajuda, uma ajuda qualificada, né? Uma ajuda uma pessoa que pode te ajudar de forma profissional, que pode dar os devidos cuidados para você. Infelizmente ainda existe muito preconceito em relação a isso. A busca a ajuda psicológica, a busca ao psicólogo, a busca à terapia. As pessoas acham que é coisa de maluco, que vai ser julgado, enfim, assim como a Carol falou. Se você está doente fisicamente, você procura um médico. Se você está doente psicologicamente, você precisa procurar um psicólogo.
é um fator fundamental para que você fique bem. Então, cuide-se, se trate, busque terapia sim, porque ajuda e com certeza traz muitas melhorias para a vida. Carol, tem dados que demonstram qual dos gêneros tem maior tendência ao suicídio, se são os homens ou as mulheres? A gente tem um dado que é, na verdade, de pessoas que mais tentam e às vezes as pessoas que mais consumam o ato. As pessoas que mais tentam são mulheres e os que chegam a consumar mesmo são homens. Então, apesar de homens tentarem menos, o número é maior. Quando há uma enfática. Continuando, acho que agora a gente vai mudar um pouquinho. São várias coisas que eu tenho certeza que também elas inquietam vocês, assim, já que a gente está falando sobre isso aqui. E aí uma das perguntas que a gente recebeu lá também e que faz muito sentido com essa, que é assim, como que a gente também pode se comportar como um reforço positivo, às vezes, como ajudar uma pessoa que já tentou se suicidar, como falar sobre esse assunto. Como que eu vou ser empático, e a gente fala tanto de empatia o tempo todo, como ser empático em relação a essa situação, né? Pra mim é sempre uma questão, assim, às vezes muito angustiado, de talvez não conseguir ou não saber como ajudar. Ajudar tanto aquele que está no processo ainda de sofrimento e não ainda tentou, quanto aquele que a gente chama de sobrevivente, Que né? já experimentou. Que já experimentou isso, ou teve uma tentativa frustrada, ou enfim. Como ajudar nesses dois, acho que são 2 anos diferentes também. Né? Sim, eu acredito, assim, particularmente, que nós, como seres humanos, temos a habilidade de poder ajudar os nossos semelhantes, né? Eu indicaria, assim, eu sugeriria que a gente se tornasse pessoas mais ouvintes, assim. Perder aquela mania que a gente tem de escutar as pessoas querendo dar uma solução para o problema delas, né? A gente quer já... A gente às vezes nem escuta bem, a pessoa já tá dando... E é difícil, né, Carol? Só muito difícil, exatamente. Às vezes tem uma facilidade em alguns assuntos que algumas outras pessoas têm dificuldade, né? Não temos, às vezes, as mesmas dificuldades e acreditamos que a gente pode ter uma solução rápida para a pessoa. Então, eu acho que a gente pode afunilar mais a nossa capacidade, sabe, de ouvir. Isso ajuda muito, porque os estudos mostram que a pessoa que está pensando, está em sofrimento, né, está com apenas uma ideia, às vezes, a partir do momento que ela fala, ela se ouve. E quando ela se ouve, ela consegue ali reorganizar os pensamentos dela. Né? Isso pode ajudar essa pessoa no sentido dela ver o que ela está passando mesmo, né? Olha, ressignificar aquilo que ela está passando. Então, ser uma pessoa que ouve atentamente, sem julgamento, sem pré-julgamento, né? Que às vezes a gente faz, nem ouviu, já está julgando. Então, seja uma pessoa que ouve a pessoa e está atento àquilo que ela está falando naquele momento. Uma segunda coisa é observar, né? A gente, às vezes, passa tão despercebido, né, a nossa visão numa pessoa em sofrimento. Ou, às vezes, você até percebe e tem receio também. Será que eu vou estar invadindo o lugar da pessoa e tal? Uma pessoa em sofrimento tem muita dificuldade de pedir ajuda. Se ela pediu ajuda, ela já se esforçou muito para fazer isso, né? Então, se é uma pessoa que está em sofrimento e buscou ajuda, ajude, porque dificilmente ela vai fazer isso de novo com outra pessoa. Agora, se não é uma pessoa que pediu ajuda, mas você está notando um comportamento diferente, algo que ela está fazendo que ela não faria se ela estivesse bem, seja uma pessoa que vai lá e pergunte o que está acontecendo, como você pode ajudar. Às vezes você não precisa ser uma pessoa que é formada na área, uma pessoa que é super conhecedora de como ajudar, de como tratar, ou é um terapeuta. Não, você não precisa ser essa pessoa. Às vezes você só precisa ser um amigo, sabe? Que ouve e fala, olha,
Se você tá sem forças para fazer isso, eu vou lá e peço ajuda para você, eu trago ajuda até você, ou eu levo você no consultório do psicólogo, né? Então ser essa pessoa que observa e ajuda de forma prática, né? Não ser aquela pessoa que chega assim e fala, olha, quero que você ligue no psicólogo, tá bom? Me Pode promete. fazer pontes, né? Exato. Isso é ser a rede de apoio também de Exato, alguém. exatamente. Algo que na verdade é um fator, aquilo que a gente estava falando, né? Que protege a pessoa. Se ela tem pessoas com quem ela pode contar. E essa seria a terceira coisa, né? Que eu indicaria você encaminhar essa pessoa para uma ajuda qualificada de um profissional, encaminhar para esses serviços, né? Que atendem esses casos específicos. E uma pessoa que suicida, ela pensa de repente ou é um processo longo até chegar ao ato? Ah, muito boa essa pergunta. Nunca é de repente, gente. Não é, Thaís? Foi de repente. Então, existem sinais. Por mais que as pessoas falem, nunca esperava, nunca pensei que isso fosse É por acontecer. isso que é Existem importante, sinais. já linkando com o que você falou na outra pergunta, é importante, quando a gente vai para escutar a pessoa, quando você fala, oi, aí, fulano, tudo bem? Esse tudo bem. Não é verdadeiro. Quando Quantas você vezes, né? pergunta Até o pra tudo gente, bem, né? às vezes você pergunta sem esperar É a automático, resposta. né? Você Sim, faz o automatismo. automático de esperar um tudo bem também, é isso. Mas e se a pessoa responde você, não? Nada bem. Não, Não nada estou bem. O que faz com esse não Uau, estou bem? é né? isso. Eu achei que tá preparado, né? Tipo, não estou bem. E aí você, e agora? E agora o que eu Fica faço? aquela tensão no ar, né? Tipo, É, realmente. E aí eu acho que nisso, nesse não estou bem, não necessariamente, não assim, que seja uma regra, que todas as vezes que alguém falar não estou bem pra você, já está em situação de risco. Não é exato, isso. exato. Mas eu acho que pode ser, né, uma estratégia assim da gente prestar atenção. Por que a pessoa não está bem? Como que eu posso estar sendo essa ponte, essa rede pra ajudar ela? Talvez esse não tô bem, eu não tô bem, como todo mundo às vezes não tá bem, né? Como a gente já conversou também nos nossos encontros, né, sobre as emoções, que a vida é uma montanha russa de emoções, e que não é sempre que a gente tá bem, tá tudo bem, não está bem o tempo todo. Muito bem nessa frase, mas é isso. Mas é sobre isso. É Fala isso, sobre é os sobre fatores, isso. então. na verdade, existe um jeito comportamental pelo qual a pessoa passa, né, para chegar finalmente a uma tentativa, por exemplo. Não é de repente, né, Marcos? Nunca é. E sempre são N fatores. A gente também não pode isolar e falar, a pessoa fez isso por causa disso, né? Nunca é uma coisa só. Às vezes, se aconteceu algo muito grande, assim, processo, nos né? últimos dias da pessoa e tal, pode ser a ponta do iceberg, né? Você tem que ir lá investigar mesmo o que aconteceu. Mas, enfim, a pessoa tem pensamentos, né, de morte, e não são pensamentos comuns que nós temos na nossa vida. O que aconteceria se eu morresse? Esse é um pensamento comum. Quem será que vai chorar quando eu morrer? É um pensamento comum. Será que vai ter gente no meu Será que enterro? vai ter alguém no enterro? São pensamentos comuns e a partir da infância a gente já começa a pensar na morte. Pensar na morte não é uma coisa... não é um problema, não é uma coisa triste, etc. Mas pensar muito em como você faria isso, se isso aconteceria nos seus momentos comuns de vida, sabe, no seu dia a dia, se isso se torna rotineiro, aí pode ser uma ideação, né? Deixa de ser um pensamento de morte e vira um pensamento mesmo suicida. E depois disso a pessoa começa a desenvolver algumas estratégias de como ela faria isso. Aí a pessoa já está no plano. Então ela mudou de fase. Ela não está mais só pensando nisso, ela está planejando fazer isso. Como eu faria isso? Como eu chego na execução daquilo que eu estou pensando, né? E depois do plano a gente tem a tentativa, que é quando ela coloca aquele plano em prática. A gente pode às vezes notar em que estágio a pessoa está desse pensamento suicida com aquilo que ela fala, né? Eu acho que eu faria isso assim e tal. Ela já tem um dia, um horário.
aí ela já está em outra fase, né? Ela não está no começo de um sofrimento, ela já está em sofrimento há algum tempo. Tem. Alerta máximo. É um alerta, exatamente, alerta vermelho piscando aqui, né? E tem outros. E tem finalmente, paralelo, depois da tentativa, tem pessoas que consumam o ato, né? Às vezes essa tentativa pode não levar a pessoa ao óbito. Então a gente chama daquilo que você falou, sobreviventes, né? Pessoas que já tentaram têm um risco maior que pessoas que nunca tentaram. Então ela precisa de uma atenção maior, né? Ela precisa ser acompanhada, ela precisa fazer terapia de acompanhamento psicológico, às vezes de uma medicação com um psiquiatra, né? Se ela está em sofrimento, algum quadro depressivo, etc. Mas aí tem os níveis, né? Ela precisa ser acompanhada de qualquer maneira. Carol, muito interessante a gente pensar também que a gente ouve aí pelas pessoas, pelo senso comum, que as pessoas que tentam suicídio é para chamar a atenção. E isso é uma não verdade, isso não é verdade, porque se a pessoa tentou suicídio, de fato ela queria morrer, né? De fato ela queria se matar. Então, não pense, ela só foi uma tentativa para chamar a atenção, deixa isso para lá. Não é verdade, dê atenção a isso, porque se de fato a pessoa quis tirar a própria vida, isso é real, isso é verdade. Então, dê atenção a essas pessoas, observe e tente ajudar. Ninguém chegaria a um extremo como esse. Como né? é, exatamente. De brincadeira. Não, isso não é brincadeira, é real. Não é. Não brinque com isso. Não brinque. A gente tá falando ainda sobre fatores, e aí eu acho muito importante a gente ressaltar, tenho certeza que você vai agora falar super bem sobre isso, sobre as redes sociais, elas podem ser assim, um fator determinante ou agravante dessa ideação. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque nós trabalhamos com as redes sociais, mas a gente também vivencia isso, observa. O que a gente observa agora é que esse é um dos principais cenários de interação social, né? Dos adolescentes, dos jovens, e ali acontece muita coisa, né? E tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, você acha que é um fator determinante? Com certeza, sim. Na adolescência, a gente tem alguns fatores de risco que não são iguais a quem está já na fase adulta, etc. As mídias sociais, as redes sociais, ou a tecnologia em si, né, eu acredito que foi um super avanço da humanidade, né? Eu faço, pelo menos, o uso super bem das tecnologias, mas porque foi uma escolha minha, de eu seguir pessoas que vão ali me ajudar, vão ser, de alguma maneira, me influenciar positivamente, né? Eu trabalho com redes, né? Então eu sou super a favor de que pessoas façam o bom uso da rede. Infelizmente, tudo às vezes tem um lado ruim, né? Uma má gestão, né? do aparelho em si, da ferramenta. As mídias, as redes são uma ferramenta que a gente pode fazer um mau uso, às vezes, né? Tendo péssimas influências. E às vezes tem um ponto importante nisso, que eu acho bem legal a gente falar, que é sobre identidade e autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente coloca na rede ou segue pessoas, às vezes, que não tem a mínima noção de quem são, né? Fazem coisas por repetição. Isso ou pra, é importante, né? ou pra, exato, ou aquilo, fazem algo para repercutir só por isso, né? Estão ali buscando os biscoitinhos. E às vezes, monetizando, às vezes, os ganhando biscoitos. dinheiro exato. com isso. Completamente vazio, né? Exato, e às vezes não é saudável, nem um pouco saudável aquilo que elas estão fazendo, né? E isso se tornou um hábito, assim, meio que na nossa geração, das pessoas fazerem as coisas por imitação mesmo, né? E elas perdem a sua autenticidade ao fazer isso, né? E a gente busca para ajudar mesmo a adolescência, a infância, nesses assuntos que são realmente importantes, né? Propósito de vida, identidade, aquilo que você precisa saber que é essencial para uma vida saudável, feliz, tranquila. Às vezes não vai estar tudo bem, mas você vai levando porque você tem um motivo forte do porquê fazer, ou de como agir, né? Por que escolher o certo. Então eu acho que quando você tem
uma identidade formada, ou pelo menos ali em formação, você sabe aquilo que você quer fazer, ou aquilo que você pretende fazer no futuro, mas você já está começando agora e sabe o que você tem que abrir mão às vezes, o que você tem que escolher. Eu acho que isso é um fator realmente determinante para saber se as redes sociais vão te influenciar e até que ponto, né, elas podem ocupar esse lugar na sua vida.